Oi, segundo ano, boa noite. Como vocês estão? Todo mundo bem? Muito bem, hoje é quarta-feira e vamos iniciar o nosso terceiro dia de aula da semana. E hoje teremos aula de matemática com o livro de oficina de negócios. Então separem aí em casa o livro de vocês de oficina de negócios, tá bom? Iremos utilizar apenas este hoje. E vamos iniciar a nossa aula abrindo o livro na página 22. Hoje vamos estudar o que é empreendedorismo. Você sabe o que é empreendedorismo? Então vamos descobrir juntos. Observem que na página 22 temos um diálogo entre duas crianças, não é? A menina diz assim: o que essa palavra significa? E aí o menino diz assim: eu não sei. E ela diz: vamos descobrir juntos? E abaixo temos o significado de empreendedorismo, que é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. Como já vínhamos estudando, né, em oficina de negócios, sobre o sonho, né, que precisamos planejar, ter metas e estratégias para chegar ao nosso objetivo, hoje vamos estudar o empreendedorismo. Na página 23 diz assim: como ser um empreendedor? O empreendedor é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio, proporcionando resultados positivos. Como características do empreendedor, podemos citar: observem que temos um rapaz aí nessa página, e ao lado dele temos várias características de uma pessoa que é um empreendedor, né? Primeiro temos aqui perseverança. E aí, você aí em casa sabe o que é perseverança? Perseverança significa não desistir, não é? Quando nos deparamos com algum obstáculo, não desistimos. Passamos por esse obstáculo, tá bom? Então, não pensar assim, surgiu um problema, já não vou mais realizar esse sonho. É não desistir. Temos abaixo a autonomia. E aí, o que será essa competência? Autonomia. Tomar suas decisões sem depender de ninguém. Tá bom? Decidir por si só. Temos também planejamento. E aí, vocês sabem o que é planejamento? Já conversamos bastante sobre isso, não é? Planejamento é determinar as etapas e as estratégias, né, para se chegar ao seu objetivo. Sonho. E aí, quem sabe o que é sonho? É idealizar algo, né? Quando estamos falando de empreendedor, de gerir um negócio, de criar o seu próprio negócio, então o sonho é aquele objetivo que o empreendedor quer chegar, onde ele quer chegar, né? Criar o seu próprio negócio, seja a sua empresa, tá bom? Seja uma escola, seja uma fábrica de brinquedos, como vimos no exemplo da oficina de negócios. Vocês lembram da historinha? Acredito que sim. Temos aqui também decisão, ou seja, um empreendedor em alguns momentos, né, da sua carreira, né, até chegar ao seu objetivo, ele vai precisar tomar algumas decisões. Algumas decisões fáceis e algumas decisões difíceis, não é? Temos aqui coragem, ou seja, se eu tenho um sonho e eu quero realizar, eu preciso ter coragem, porque nem sempre é fácil. Temos aqui também responsabilidade, não é? É entender, né, que temos que ter algumas competências para poder chegar àquele sonho. Então, responsabilidade é entender que algumas coisas dependem de mim. Liderança é comandar, né, pessoas, é ter um espírito de líder, tá bom? É comandar e influenciar pessoas de forma positiva. E criatividade é pensar em algo que ninguém jamais fez. Não é pensar em algo que ainda não existe. Se eu quero ter um sonho, se eu quero abrir uma empresa, então eu vou pensar em uma empresa que ainda não existe no mercado, né? Algo que seja novo e que seja atrativo. Vamos agora para a página 24. Quero ser um empreendedor. E o que fazer? Para tornar-se um empreendedor de sucesso, primeiramente é preciso nunca desistir de seus sonhos, né? É preciso ter muita perseverança, ter metas, seguir estratégias e contar com o Sebrae. E aí, você já ouviu falar no Sebrae? Você sabe o que é que essa instituição faz?
Temos aí abaixo, SEBRAE, o significado dessa sigla. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O SEBRAE tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Olha, o SEBRAE, ele oferece serviços, ele oferece cursos para capacitar os empreendedores. Ou seja, se eu quero me tornar um empreendedor, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir um negócio, então eu vou até o SEBRAE, eu faço um cadastro e lá eles vão me oferecer cursos de como comandar aquela empresa financeiramente, né? Ou seja, organizar o dinheiro que vai entrar naquela empresa, organizar o que será o meu lucro e aquela parte que eu vou investir para aquela empresa crescer cada vez mais. E uma curiosidade sobre o SEBRAE é que eles oferecem cursos de capacitação à tecnologia, ou seja, né, capacitar esses empreendedores a ter um domínio com a tecnologia. Estamos vivendo uma época muito difícil, de pandemia, e por alguns meses as lojas ficaram fechadas. E os empreendedores, ou seja, os donos dessas lojas, eles começaram a vender online. Então é muito importante que o empreendedor ele tenha esse domínio da tecnologia, seja de um site, seja de uma página do Instagram da sua loja, tá bom? Para oferecer outras formas de vendas aos seus clientes. Então já vimos aqui um pouquinho sobre o que é empreendedor e como ser um empreendedor. Então agora vamos começar a nossa atividade. Na página 25 temos uma fábula e diz assim: lendo a fábula, as pessoas acreditam que para ser um empreendedor de sucesso é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades. Então vamos ler a fábula que se chama A Assembleia dos Ratos. Você já leu essa fábula? Já ouviu? Quem não, vamos conhecer juntos. Diz assim: quando o gato Bigodes Brancos aparecia, os ratos da mansão não tinham paz. Era um tal de se esconder aqui e acolá e fugir às pressas. Muitos deles nem saíam mais do esconderijo com medo de topar com o bichão. Então, Aristóteles, o rato mais sábio que havia ali, teve uma ideia. Faremos uma assembleia para estudar o caso Miau, ou seja, o caso do gato. O caso Miau era, obviamente, o do temido gato Bigodes Brancos. Todos os ratos da mansão, que era velha e abandonada, foram convidados para a reunião. No dia combinado, o buraco atrás da lareira ficou lotado, cheio de ratos. Os ratos discutiam com alvoroço qual seria a melhor solução para o problema. Nenhum deles tinha dúvida de que o melhor seria ver Bigodes Brancos a muitos quilômetros de distância. Mas, como isso era um sonho impossível, concluíram que a melhor solução seria saber quanto ele se aproximava. Colocaremos um guizo. Olha, pessoal, um guizo é como se fosse um chocalho, tá bom? Colocaremos um guizo bem barulhento no pescoço dele. Quando ele se aproximar, o guizo o denunciará e nós teremos tempo suficiente para fugir, sugeriu um dos ratos. Uma ótima ideia, hein? A ideia foi aprovada no mesmo instante. Todos os ratos presentes vibraram de emoção, menos o rato Casmurro. Do alto de um velho caixote, ele cruzou as patas e perguntou: e quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Foi um murmúrio geral. Eu não. Nem eu. Esqueçam-me. Não estou a fim de virar petiscos de gato. E foi assim que terminou a Assembleia dos Ratos. E abaixo temos a moral da história. Falar é fácil, fazer é outra conversa. Então observem que os ratos se reuniram, né, para discutir aquele problema do gato Bigodes Brancos. Só que aí, quando eles começaram a conversar, todo mundo tinha a mesma ideia, que o melhor seria que Bigodes Brancos estivesse bem longe da mansão. Só que aí isso era um sonho impossível. Então eles resolveram pensar uma forma, né, que fosse possível, uma estratégia melhor. E aí um dos gatos teve uma excelente ideia. Ele disse que amarrassem um chocalho, um guizo, no pescoço do gato, e aí quando o gato começasse a caminhar, a se aproximar, eles iam ouvir o barulho do chocalho e aí eles teriam tempo para se esconder. Só que aí tinha um probleminha. Quem é que ia executar essa ideia?
Quem seria o rato que ia lá no gato e ia colocar um guiz em seu pescoço? Olha, para ser essa pessoa, né, esse rato, teria que ter muita coragem, não é? Então, observem que aí todos tiveram a ideia e conversar sobre a ideia, né, pensar no problema, foi fácil. Mas aí executar, ir lá e realizar, foi muito difícil. Se pensarmos, né, sobre empreendedorismo, um rato que tivesse a coragem, que é uma das características de um empreendedor, ele conseguiria ir lá. Veja, eles desistiram no primeiro problema. Quando começaram a pensar quem é que ia executar essa ideia, e aí perceberam que era uma ideia muito difícil, eles já desistiram. Então, pensem aí. Vocês acham que todos esses ratos que se reuniram têm um espírito empreendedor? Eles têm todas as competências para ser um empreendedor? Pensem aí, observem que no final da história a Assembleia não deu em nada, não é? Só pensaram em ideias, mas ninguém executou. Vamos agora para a nossa atividade na página 27. E diz assim: agora é com você. Pare e pense para responder as perguntas de acordo com a fábula lida. Primeiro, os ratos da fábula não apresentaram características de um empreendedor. Pinte os carrinhos de lata que têm as características de um empreendedor e que faltaram aos ratinhos. Então vamos lá, vamos observar que o Wilma colocou aqui algumas plaquinhas com as mesmas palavras que temos aí no livro de vocês, na página 27. Vamos observar essas características e vamos pintar apenas aquelas características que são de um empreendedor. Temos aqui, olha, perseverança, inveja, coragem, planejamento, falsidade, preguiça e determinação. Olha, a fábula já nos mostrou, não é? Só de ler aqui essas plaquinhas, que o Wilma já identificou algumas características de um empreendedor e que faltaram naqueles ratinhos da Assembleia. Vamos lá. Eu tenho aqui perseverança, como que o Wilma conversou com vocês. Perseverança é não desistir, não é? Nos deparar com um obstáculo e mesmo assim continuar insistindo. E aí, perseverança é uma característica de uma pessoa empreendedora? Muito bem, é sim. Então vocês vão pintar aí o carrinho de lata, tá bom? Que o Wilma vai apenas marcar aqui. Olha, e os ratinhos da fábula tiveram perseverança? Insistiram naquela ideia? Não, não é? Faltou coragem. Vamos para a próxima. Inveja é uma característica de um empreendedor? Observar o sucesso do outro e querer ter aquele mesmo sucesso sem nem imaginar qual é o trabalho que o outro está tendo? Apenas invejar? Muito bem, não é uma característica de uma pessoa empreendedora. Então não vamos pintar. Vamos para o próximo. Coragem. E aí, coragem é uma característica de uma pessoa empreendedora? Muito bem, é sim. Para ser perseverante é preciso ter coragem para insistir. Então, olha, vamos pintar. Vamos para o próximo. Planejamento. E aí, vocês acham que planejamento é uma característica de uma pessoa empreendedora? Muito bem, é sim. Vamos pintar. Olha, deixa eu Wilma perguntar a vocês. Vocês acham que os ratinhos da fábula tiveram algum planejamento? Observem que o ratinho sugeriu uma ideia e todo mundo gostou. Mas ninguém parou para pensar, né, em um plano de como é que ia realizar aquela ideia, executar aquela ideia, não é? Disseram logo, eu não vou. Mas vocês pensem aí em casa, será que seria necessário apenas um ratinho para executar essa ideia? Pensem aí em outras formas, né, que essa ideia teria sido realizada com sucesso, com planejamento. Vamos para a próxima característica. Temos aqui falsidade. E aí, é uma característica de uma pessoa empreendedora? Muito bem, não é, então não vamos pintar. Vamos para a próxima. Preguiça. E aí, vocês acham que preguiça é uma característica de uma pessoa empreendedora? Aquela pessoa que tem preguiça de realizar qualquer coisa, vai ser um empreendedor de sucesso? Muito bem, não, então não vamos pintar. E por último, temos aqui, olha, determinação.
ter decisão, né? Ir lá e realizar. É uma característica de um empreendedor? Muito bem, é sim, então vamos pintar. Olha, faltou bastante determinação. Aqueles ratinhos da Assembleia, hein? Vamos agora para a página 28. E diz assim, segunda questão. Qual é o título da fábula? E aí, quem lembra qual é o título? Muito bem, a Assembleia dos Ratos. Então, vamos colocar aqui na segunda questão. Vamos agora para a nossa terceira questão. E diz assim: do que trata o texto? Temos a primeira opção, de uma reunião de ratos para organizar uma festa. Olha, quando os ratos resolveram se reunir, né, ter essa assembleia, eles estavam organizando alguma festa na mansão? Era isso? Vamos para a próxima opção, de uma reunião de ratos para resolver o problema. E aí? Todos os ratos da mansão tinham um problema em comum, né? O bichano, o gatinho, bigodes brancos. E aí eles resolveram se reunir para resolver aquele problema, né? Para ver como é que eles iam fazer para manter aquele gato longe. Então, qual é a opção correta? A primeira, organizar uma festa, ou a segunda, para resolver o problema? Muito bem, a segunda opção. Então, vamos marcar um X aqui, ó. Segunda opção. E agora vamos para a quarta questão, que diz assim: a que solução os ratos chegaram? Pinte o quadro com a resposta correta. Então, no primeiro quadro temos assim: prender o gato na mansão. E no segundo, colocar um guiso no gato. Qual foi a solução que eles chegaram? O gato já vivia naquela mansão, né? Então, olha, em nenhum momento da fábula eu ouvi os ratos falando em prender o gato dentro da mansão. Mas aí um dos ratos teve a ideia, né, de prender um guiso, que é uma espécie de chocalho, no pescoço do gato. Não é? Para quando o gato começasse a caminhar por dentro da mansão e se aproximar dos ratos, eles ouvirem e terem tempo de fugir. Então, qual é a opção correta? Muito bem, a segunda, então vamos pintar. E aí em casa vocês vão pintar todo o quadrinho, tá bom? Que o Wilma vai apenas marcar aqui, para vocês identificarem aí em casa qual é o que vocês vão pintar, que tem a resposta correta. Tá bom? É o segundo quadrinho. E vamos para a nossa quinta questão, que diz assim: qual foi a grande dificuldade encontrada para a execução do plano? Observem que um dos ratos teve uma ideia genial, uma ideia muito boa. Mas aí eles não executaram a ideia. Lembram que a Assembleia terminou por isso mesmo? E qual foi o problema? Qual foi a dificuldade que eles encontraram? Na primeira opção diz assim: quem iria colocar o gato para dormir? E na segunda opção diz assim: quem iria colocar o guiso no pescoço do gato? E aí? Qual é a resposta correta? A ideia que eles tiveram foi de colocar o gato para dormir. Era essa a ideia deles? Muito bem, não se tratava disso. Então, a primeira opção já eliminamos. Vamos para a segunda. Quem iria colocar o guiso no pescoço do gato? Muito bem, exatamente a segunda opção, né? Foi o problema que eles encontraram. Nenhum dos ratos teve determinação, coragem, né?
para ir lá e prender o guiso no pescoço do gato, e todos os ratos que estavam na assembleia, eles não tiveram um planejamento, ninguém parou para pensar e traçar um plano, não é, de como é que eles iam realizar isso. Um rato sozinho provavelmente não teria, não é, como prender esse guiso no pescoço do gato. Então vamos marcar a segunda opção. Problema encontrado foi quem iria colocar esse guiso no pescoço do gato. Olha, e assim finalizamos a nossa quinta questão, né? Finalizamos a nossa página 28. E tio Wilma já anotou as páginas do Praticando aqui para vocês. Olha, continua no livro de Oficina de Negócios, nas páginas 29 e 30. Então vamos continuar com essa atividade. Na sexta questão diz assim: pesquise, com a ajuda de um adulto, o significado da palavra assembleia e escreva no quadro abaixo. Então, se vocês tiverem aí em casa um dicionário, podem pesquisar no dicionário, e quem não tiver, não tem problema, tá bom? Pesquise o significado de assembleia na internet e escreve aí no quadro abaixo, tá bom? Na sétima questão diz assim: circule o elemento da fábula que os ratos queriam colocar no pescoço do gato. Temos aí 3 elementos: pedra, flor e guiso. Pense aí, o que era, né, que os ratos queriam prender no pescoço do gato. Na oitava questão diz assim: onde se passa a fábula? Assinale a resposta correta. E temos algumas opções: na floresta, no apartamento, na casa ou na mansão. Pensem aí. Eu lembro, né, que na fábula fala que esse espaço era um lugar abandonado, estava cheio de ratos e tinha esse gatinho por lá. Vocês vão pensar aí, qualquer coisa, volta na fábula, relê e marca a opção correta. Vamos para a página 30. Escreva, na nona questão, escreva nos balões de fala o que se pede. Na letra A, qual foi a ideia do rato Aristóteles? E aí? Ele teve uma ideia genial, que eu lembro. Qualquer coisa, volta lá na fábula e escreve, tá bom? No balão. E na letra B diz assim: qual foi a pergunta do rato Casmurro? Lembram que quando o rato Aristóteles teve a ideia e todo mundo aprovou aquela ideia. E aí o rato Casmurro cruzou as patinhas, né, e pensou, e ele fez uma pergunta. Voltem lá na fábula, quem não lembra. Na 10ª questão diz assim: os ratos podem ser considerados empreendedores? Justifique sua resposta. E aí, vocês acham que esses ratinhos tinham um espírito empreendedor? Como vimos no decorrer da nossa atividade, faltou a esses ratos algumas características de empreendedor, não é? É tanto que no final da história vimos que eles não tiveram sucesso. Tá? Aí você vai pensar e vai dizer se você acha que eles são empreendedores, sim ou não, e vai justificar a sua resposta. Se você acha que sim, vai dizer o porquê. Se você acha que não, você vai dizer o que é que faltou, né, a esses ratos para serem empreendedores. E na 11ª questão diz assim: desenhe e pinte a personagem que os ratos precisavam vencer, né? O personagem que os ratos precisavam vencer, que era o maior problema dos ratos lá na mansão. E aí? Pensem aí, tá bom? E depois vocês vão fazer a ilustração desse problema. E assim finalizamos a explicação do praticante de vocês, tá bom? Então finalizamos a nossa aula sobre oficina de negócios. Bem interessante, né? Saber o que é um empreendedor. E aí, você aí em casa, pense em ser um empreendedor quando você crescer? Muito bem. Então, tio Wilma se despede de vocês por hoje. Um cheiro e até amanhã. Tchau.